Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o senador Antônio Carlos Valadares, o senador Inácio Arruda, a senadora Maria do Carmo e todos os senadores presentes. Queria cumprimentar a doutora Nicole Barbosa, do SIC, que está fazendo um trabalho de colocar novamente a discussão da questão regional em pauta, um trabalho muito importante, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará e todos os componentes da mesa. E queria dizer que eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns problemas mais tecnicamente da situação do Nordeste, porque eu acho que esse é um momento especial para que possamos dar um salto nessa região. Eu gostaria de colocar rapidamente, eu sei que o nosso tempo é curto, de colocar algumas coisas importantes para a gente ver com relação à região. O Nordeste atual significa crescimento e inclusão, mas com a manutenção das desigualdades regionais. Houve coisas muito boas, crescimento do PIB, industrialização, modernização da agropecuária, redução da pobreza, mas o PIB per capita continua bem abaixo da média nacional, temos um baixo rendimento domiciliar médio, temos baixa escolaridade e a industrialização e modernização são limitadas a determinadas áreas. Os avanços da última década são importantes. Vou dar alguns exemplos aqui. O PIB do Nordeste, ele vem crescendo mais do que o PIB nacional, em média. E isso é um bom, pelo menos na maioria dos anos. E isso é um bom sinal, porque mostra o dinamismo dessa região. O Nordeste não tem mais que ficar, como disse o nosso representante da Fies, de pires na mão. É uma região que tem um potencial monumental. É preciso apenas que nas políticas nós sejamos prioridades. Vou dar um exemplo aqui. O dinamismo, a expansão industrial se deu com ampliação e consolidação dos parques industriais de porte nas principais capitais da região. A modernização da agropecuária se deu com a incorporação da fronteira agrícola, isso aqui é a sigla Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tocantins não é Nordeste, mas está no conjunto do Cerrado, e o crescimento da agricultura irrigada. Ampliação do comércio e serviço. Ampliação do comércio e serviço através dos programas de transferência de renda e o programa Minha Casa, que dá dinamismo ao setor da construção civil. Mas, apesar disso, apesar do Nordeste ter se industrializado, quando a gente olha o valor de transformação industrial da região, a gente vê que, embora tenha crescido, cresceu bem, de 5,7 para 9,3, o Sudeste cai, mas a participação do Nordeste na indústria nacional, apesar de todo o esforço da Sudene e de outros instrumentos, ele cresce em percentual menor do que as demais regiões. Ou seja, ainda precisamos olhar mais para a região. E é isso que eu quero dizer com as próximas telas. O emprego industrial também cresce, mas ele não cresce na proporção necessária para viabilizar a mão de obra regional que precisa de emprego. E ele não cresce, em alguns casos, na mesma proporção das demais regiões. Eu queria mostrar, por exemplo, que esse crescimento do Nordeste, ele se dá, mas ele se dá um pouco espacializado. Eu chegaria a dizer, senhores senadores, que há uma espécie, eu chamaria até, não ilhas de modernidade, mas espaços de modernidade. Por exemplo, a modernização da agropecuária nordestina é nítida, especialmente no âmbito da fruticultura irrigada e da produção de grãos. Mas esses segmentos estão em territórios ou biomas espacialmente localizados, já que o semiárido regional permanece atrasado e se caracteriza por baixa produtividade e pelo fenômeno da seca que periodicamente desorganiza a produção regional. É importante a gente perceber que há uma coisa que une o Nordeste de todas as formas, que é um imenso semiárido que não conseguiu ainda se integrar ao desenvolvimento e que precisa de uma política regionalizada. Isso mostra muito claramente nesses indicadores agropecuários. Apesar do crescimento, que foi importante, várias regiões do Nordeste cresceram muito, mas nós ainda perdemos posição na agropecuária, no valor da agropecuária, de 18,3 para 14,7, no valor da produção agropecuária entre 70 e 2010. Ou seja, mais de 50 anos de políticas públicas e o Nordeste ainda não conseguiu dar o salto. E um dos motivos, como eu vou dizer aqui posteriormente, eu insisto ainda, é a questão da necessidade de uma política para o semiárido, entre outras coisas. A produção de grãos, o efetivo bovino, o pessoal ocupado, tudo mostra que, embora crescendo,
o Nordeste ainda permanece atrasado. As transferências diretas de renda e aumento do salário mínimo foram muito importantes para a região e impulsionaram a economia do Nordeste. Eu posso dizer aos senhores que a seca que houve agora seria muito pior se não houvesse os programas de transferências de renda. Houve um caso interessante, não há mais aquela coisa que a gente via na época das secas, porque há uma renda mínima. Mas, embora haja essa renda mínima, que dá um certo suporte, essa renda mínima não conseguiu ainda ser transformadora. E é isso que esse é o nosso grande desafio. O Bolsa Família, por exemplo, ele é muito importante para o Nordeste. O Bolsa Família fez uma coisa que eu digo muito interessante. A nossa desvantagem, que era ter muito pobres, tornou-se a nossa vantagem. O Nordeste hoje tem 52% do Bolsa Família. Vou dar um dado mais recente: 51% do Bolsa Família é no Nordeste. Isso significa 6,5 bilhões de reais para toda a região. É importantíssimo isso para uma região que tem poucos recursos. É uma boa transferência de renda, mas sozinha não resolve. Sozinha, sem novos programas de impacto na base produtiva, ela não resolve. Ela ajuda, ela evita uma situação pior, mas ela não resolve. Como em vários países do mundo, isso aconteceu também. Por quê? Porque grande parte da renda desses programas é destinada a consumo de bens duráveis e vaza para o Sudeste. Vaza em que sentido? Porque é comprado tudo no Sudeste, é o Sudeste que produz o polo produtor de bens finais. Embora, é preciso se registrar, que esses programas dinamizam muito a produção de alimentos e dinamizam muito o setor terciário. Ou seja, o que eu quero colocar é que esses programas são fundamentais e melhoram a situação, mas ainda não são transformadores para conseguir a meta que a nossa doutora Nicole colocou, de elevar o PIB per capita do Brasil. Olha aqui, ó. Isso aqui mostra claramente. É a razão entre o PIB per capita das macro-regiões e o PIB per capita brasileiro. O PIB per capita brasileiro, que está aqui, vocês veem onde está o Nordeste. Olha o Nordeste. O Nordeste não chega a 60% do PIB per capita da região. Nesse ritmo, para a gente alcançar a meta, só alcançaríamos em 2074. Então, é preciso continuar crescendo, mas crescendo mais rapidamente. Essa é, talvez, a coisa mais importante que o Integra Brasil tem a dizer, que nós precisamos crescer mais do que estamos crescendo. Em resumo, houve crescimento da economia nordestina, mas, apesar disso, a participação do PIB permanece baixa em relação à sua população. E o PIB per capita permanece bem inferior à média nacional. Eu vou dizer aos senhores aqui por que isso acontece na nossa visão. Isso aqui estou repetindo, quer dizer, o Nordeste ele sai de 13% em 2002 para 13,5%. Ele cresce. Isso é muito bom, mas ainda é pouco em relação ao compensar a disparidade anterior. Perfeitamente. Em português, a gente pode falar que é muito pouco. É muito pouco, exatamente, senador. Então, esse é o nosso desafio, é crescer mais do que estamos crescendo. E eu posso dizer aqui que, frente a esse quadro, surge a pergunta básica que a gente está fazendo nos nossos seminários. Quais os principais fatores em que pesem as várias políticas, os mecanismos e a atuação dos organismos regionais que explicam a persistência das desigualdades entre os Nordeste brasileiro e as demais regiões? Eu vou tentar responder isso, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu vou tentar responder isso com 10 fatores recentes, tirando os condicionantes históricos que os senhores todos conhecem. Mas 10 fatores recentes impedem um crescimento mais acelerado. A manutenção do hiato educacional, a manutenção do hiato na renda domiciliar, um processo de desregionalização das políticas públicas e a inexistência de política nacional de desenvolvimento regional, que termina gerando a guerra fiscal, o esvaziamento da representação política do Nordeste, que gera o paradoxo da guerra fiscal, eu vou falar um pouquinho mais adiante, a ocorrência de secas recorrentes que desorganizam a produção regional, um processo crescente de reconcentração dos recursos públicos da União. A Constituição de 1988 desconcentrou, mas, a partir de então, todos os governos reconcentraram, especialmente a partir do governo
logo a partir dos governos seguintes. A concentração dos financiamentos do BNDES no sul e sudeste do país, a concentração da malha urbana no sul e sudeste do país e o foco dos investimentos em infraestrutura que mantém a lógica da concentração, além da concentração dos investimentos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento. Esse foco, eu gostaria de fazer só um comentário. Há um foco nas agências compreensível. Eu fui secretário de Planejamento da Bahia durante 4 anos e eu mesmo terminava com esse foco. Na hora que a gente levava os programas para o BNDES, um programa, por exemplo, de uma ferrovia ou de uma estrada, ele dizia assim, sim, mas não tem carga, é economicamente inviável. Ora, não tem carga e se isso for a justificativa para não fazer a estrada, nunca vai ter. Porque não tem carga, porque não tem a estrada. É um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso leva todos os investimentos para onde já tem a infraestrutura. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente trabalhar num sistema como o Integra Brasil, que foi colocado, uma ideia de integrar o país. A manutenção do hiato sexual... perdão... Foi difícil, né? Esse não existe. Do sexo... É verdade, obrigado, senador. Mas esse ato educacional melhorou muito. É preciso que a gente veja que o Nordeste tem melhorado. Não há dúvida quanto a isso, mas não na rapidez necessária. Vejam, por exemplo, aqui os anos de estudo. Ainda somos bem abaixo da média nacional. Eu não vou me estender muito sobre isso, podíamos discutir mais, mas o rendimento é a mesma coisa. Melhorou muito, está crescendo, ó. Mas ainda está muito abaixo da média nacional. Também não vou me estender muito isso aí daria muitas discussões, mas eu prefiro dar uma geral. Esse é um quadro importante. É aqui que está a grande pobreza da região, o rendimento menor no Nordeste, especialmente no Nordeste Oriental e nessas regiões. E é aí que a gente precisa trabalhar o nosso plano de desenvolvimento. O dinamismo regional é localizado e os programas de transferências de renda não são capazes de transformar a base produtiva. O dinamismo econômico do Nordeste está nas ilhas de modernidade, concentradas nas capitais e regiões metropolitanas. Vou dar um exemplo aos senhores, que ao mesmo tempo mostra a importância dos programas de transferência de renda, mas mostra a sua incapacidade deles resolverem a transformação global. Dos 417 municípios da Bahia, tem pelo menos metade deles que não vivem sem o Bolsa Família e sem o Programa de Previdência Social. O Programa de Previdência Social é fundamental para esses municípios, porque é uma renda que chega e que ajuda. E aqui eu queria colocar uma coisa que eu acho que deixou de estar na agenda nossa e precisa voltar, que é a questão da seca. Porque quando se desregionaliza a política pública, se desregionaliza um problema que é essencialmente regional, que é a seca. As secas se sucedem periodicamente, desorganizam a produção regional, esterilizam capital, reduzem a capacidade de investimento e aumentam o nível de endividamento e são responsáveis pela manutenção dos baixos índices de produtividade agrícola. A solução hidráulica não resolveu, o GTDN, algumas delas não foram implementadas e nunca houve um efetivo programa de convivência com a seca. As ações em curso são importantes, como a transposição do Rio São Francisco, mas falta um plano estratégico. Vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu na Bahia em 2012, com todo o esforço dos governos, ambos, tanto estadual como federal, mas olha o que é que acontece. As perdas com a seca na Bahia em 2012 elevaram-se a 4,6 bilhões, segundo a Federação da Agricultura, que elaborou as tabelas acima. As perdas são muito maiores se contabilizadas com o efeito do comércio. Ou seja, precisamos de uma política nacional, regional para a seca, definitivamente. Porque isso desestrutura toda a política, temos que começar de novo. Senhores, leva quase 5 anos ou mais para recompor as perdas da seca. E é isso que a gente precisa. E eu quero mostrar esse gráfico. E vou ser bem mais rápido agora, porque eu acho que meu tempo já está esgotando, né, senador? Mas, por exemplo, se a gente for ver a participação do Nordeste no PIB brasileiro e fizer uma correlação com a seca, esse aqui, por exemplo, foi a seca de 1970. Vocês vão ver que o PIB cai quando a seca é mais forte. Porque a seca desestrutura a economia regional, não é só a seca no período, não. É a seca como ela vai
seguindo. E eu vou ser bem mais rápido agora, porque tem muitos quadros ainda, mas mostrando que a desregionalização das políticas transforma a seca em apenas mais um problema, quando, na verdade, trata-se de um problema regionalizado, que une os estados sob a mesma bandeira, é o semiárido. O semiárido nos une, precisamos de uma política nacional para o semiárido. Outra coisa, rapidamente, é a reconcentração dos recursos públicos. Eu queria mostrar esse quadro aos senhores. Isso aqui vem desde 2000, antes de 2000. As receitas compartilhadas, aquelas que são divididas com os estados, elas saem de 24% e jogam para 67%. E a não compartilhada cai de 76% para 33%. Ou, ao contrário, exatamente. Ou seja, os estados estão perdendo recursos por conta da concentração nas contribuições. Agora mesmo, as desonerações foram muito mais focadas em impostos que são compartilhados. Isso tem uma coisa que vale a pena, eu vou passar esse quadro, que vale a pena a gente lembrar. A Constituição de 88, no seu artigo 165, parágrafo 7, ela diz, é constitucional, mas tem sido letra morta, ela diz que os recursos dos planos e dos orçamentos precisam ser regionalizados de acordo com a redução das desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Adotando-se o critério populacional, a região Nordeste teria cerca de 28% dos recursos orçamentários. Não é uma coisa fácil, eu sei, mas é uma coisa para esta casa, para o Parlamento brasileiro discutir, porque está na Constituição. Está na Constituição que o Nordeste teria que receber recursos no montante de 28% do orçamento. A lógica da concentração eu já falei, isso aqui é algo muito importante, a concentração regional dos investimentos em ciência e tecnologia, que, novamente, o Nordeste aqui é esse vermelhinho, está crescendo. Eu registro que tudo que eu tenho falado significa que tem melhorado, mas precisa melhorar muito mais. Essa é a essência. A concentração da malha urbana no sul e sudeste do país. Vou dizer uma coisa aos senhores, que é muito importante. Quantas cidades médias tem, por exemplo, o estado de Minas Gerais? Cidades com mais de 500 mil habitantes. Provavelmente 10. Tem Juiz de Fora, são várias. Quantas cidades com mais de 500 mil habitantes tem o estado da Bahia? Só uma. Salvador e depois Feira. Que é quase Salvador, senador. Podíamos chamar até uma região metropolitana. Não existe cidades médias que deem apoio à produção, e não é só na Bahia, é no Nordeste inteiro. Precisamos de uma política, novamente, nacional, de fortalecer os centros médios, as cidades médias, de fixar o homem no interior, com acesso a fazer a produção, porque a produção se realiza no interior. Se realiza nas cidades do interior, é onde se vende, é onde se compra. Então, é preciso melhorar a malha urbana, fortalecer as cidades médias, na Bahia, Vitória da Conquista, Petrolina, Caruaru, enfim, todas as cidades médias. E isso aí mostra claramente o gráfico, eu já estou terminando, mas mostra claramente o gráfico, a concentração das grandes cidades está aqui. E aqui, tirando o litoral, é um vazio. Tirando o litoral, é um vazio. Novamente, a distribuição da infraestrutura é desequilibrada. Tem melhorado, e eu vou mostrar rapidamente aqui, mas ainda está desequilibrada. Olha aqui, ó, toda a infraestrutura rodoviária está concentrada no Sudeste, e isso é uma desvantagem competitiva para a região Nordeste. A mesma coisa sobre a ferrovia, mas eu tenho, e frente a esse quadro, é preciso colocar um viés regional. Mas eu tenho que fazer um registro, a bem da verdade, que o PAC tem tentado mudar essa coisa da concentração. Porque no período 2007-2010, vocês veem que o aumento dos investimentos no Nordeste de infraestrutura tem sido maior, a bem da verdade. Então, ele tem tentado reverter a lógica, mas o PAC é só uma parte dos investimentos. A maioria dos investimentos ainda se concentra no Sudeste do país. Vejamos o trem-bala, vejamos uma série de outros. Se a gente fizer todo o contexto, o centro-sul do país ainda concentra a grande parte dos investimentos. E aqui é um exemplo da importância desses investimentos em infraestrutura. Esse quadro, e agora estou terminando realmente, mostra
que se nós não fizermos essas obras, aqui está a Transnordestina, aqui está a Ferrovia Oeste-Leste, se nós não fizermos as obras, essas ferrovias, que muitas delas andam devagar, teriam que andar muito mais próxima, se essas obras ferroviárias, por exemplo, não se integrarem com a linha central de escoamento da produção, o Nordeste Oriental vai ficar completamente isolado. É por isso que a gente tem que agilizar a Transnordestina, agilizar a FIOL, como tem sido feito uma tentativa nesse sentido, mas é preciso avançar mais para que esse corredor de exportação tenha o Porto de Suape, o Porto de Aratu, o Porto de Pecém, o Porto de Itaqui, viabilizando o escoamento. Isso para tudo. Eu dei o exemplo de ferrovia, mas nós precisamos trabalhar a infraestrutura nesse sentido. Então, para eu terminar, me perdoem por eu ter avançado no tempo. Isso cria uma dificuldade de equilíbrio e de possibilidade da prestação do serviço doméstico. Na outra emenda, ela define que a questão do descanso semanal, ela define a questão do descanso semanal, que eu defino também, mas no parágrafo único... Da União. Uma implantação de estratégia de longo prazo de convivência com a seca. Estancar a reconcentração de recursos da União. Implantar uma política regional com viés de integração regional e nacional. Nós não queremos ser mais o Nordeste pedinte, até porque já somos uma região industrializada, mas isso só será possível através da ação de política e do fortalecimento dos fóruns regionais. É preciso a ação política desta Casa, do Congresso Nacional, o restabelecimento da identidade nacional, o semiárido une o Nordeste, o semiárido nos une numa política comum. O resto, a Bahia, somente a Bahia, tem 2,5 Cearás de semiárido. Só a Bahia. Porque muitos já me disseram, não, a Bahia já desenvolveu, a Bahia tem 4,5 milhões de pessoas vivendo no semiárido. E o Nordeste inteiro tem milhares de pessoas vivendo no semiárido. Então, o semiárido, em vez de nos separar, nos une. Precisamos de uma política regional para o semiárido. Naturalmente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, a regionalização dos orçamentos. Então, eu queria terminar dizendo que eu vejo o Nordeste hoje como uma região com muito futuro, uma região que vem crescendo, mas que precisa ser chacoalhada, no sentido de que o país precisa perceber que o Nordeste tem que ser visto de uma outra maneira, uma maneira em que ele seja prioridade, não só prioridade regional, mas prioridade na política nacional. Eu acho que, se isso for feito, a gente tende a avançar e chegar à meta de aproximar-se do PIB per capita nacional muito mais rapidamente. Muito obrigado.